Olá, eu sou a Laris e eu tô aqui pra compartilhar minha jornada financeira com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papinho sobre o que eu achei do livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Também vamos conversar um pouco sobre minimalismo, praticidade, alguns pensamentos que eu tenho em relação ao assunto. E eu também ia mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, mas acontece que elas não chegaram ainda, tá demorando bastante pra chegar. E eu até pensei em não gravar esse vídeo porque não ia ter as comprinhas pra eu mostrar. Mas eu tô conseguindo postar todo domingo certinho, já tem um tempo, e eu não queria pular um domingo, sabe? Eu não queria dar essa mancada. Então eu vou deixar pra mostrar as comprinhas em um próximo vídeo. E no próximo vídeo eu também mostro pra vocês os aplicativos que eu uso pra ganhar cashback quando eu faço compras online e tudo mais, porque me pediram isso. Então no próximo vídeo já mostro umas comprinhas e também mostro os aplicativos que eu uso, como é que funciona, pra você aí poder comprar online também e ganhar um cashbackzinho, ganhar um desconto e tudo mais. Então no próximo vídeo eu mostro tudo, mas no vídeo de hoje, pra não ficar sem mostrar nada, eu decidi vir aqui apresentar pra vocês o meu Fusquinha rosa, gente, olha que fofinho. Eu comprei quando eu viajei pra praia no final do ano, e ele até abre a portinha, olha. Ah, é uma gracinha, né? Então tá aqui, mostrei alguma coisa. Eu adoro Fusquinhas, não sei porquê, mas acho muito fofo. E enfim, pra gente não ficar aqui de mão abanando durante o vídeo, eu separei um desenho que eu tô pintando, e eu vou pintar aqui com vocês. Vou terminar de pintar, né? Enquanto a gente bate um papo, tá bom? Então eu vou colocar esse papel aqui que eu reciclei em casa, aqui embaixo, que ele é mais grossinho. Também tá dobrado no meio. Pra eu pintar aqui por cima e a tinta não vazar. Eu tô aqui com as minhas canetinhas. Tudo isso aqui. E a gente vai pintando e conversando. Bom, então eu queria começar falando sobre o que eu achei do livro do Homem Mais Rico da Babilônia. Ele não é um livro que você vai aprender a investir, tipo, investir na bolsa, sabe? Ele não vai falar sobre investimentos em si, ele fala mais sobre hábitos. É um livro muito bom, principalmente pra quem tá começando, pra quem não tem o hábito de guardar dinheiro ainda. Meu Deus, que caos vai ser eu pintar gravando, porque eu tô de longe. Aí, enfim, né? A gente vê o que sai daqui. Sobre o livro, como eu disse, ele fala sobre hábito, e é muito legal ver a perspectiva do livro, porque ele fala sobre vários hábitos importantes na hora de investir. E teve coisas que ele falou que me marcou muito. Ele conta algumas histórias sobre gente que era pobre, ganhou na loteria, mas depois de uns anos conseguiu voltar a ser pobre e ficou pobre pior do que era antes, porque ficou todo endividado, ferrado, sabe? E ele conta essas histórias ao mesmo tempo em que ele conta histórias de gente que era rica, que tinha tudo, que perdeu tudo, mas conseguiu ganhar tudo de novo. E no livro ele deixa claro pra gente que isso acontece porque não é pela quantidade de dinheiro, entende? Não é pela questão física, é pela mentalidade mesmo. É pelo hábito que a pessoa tem e pela mentalidade que ela tem. Porque tem gente que tem mentalidade mais de pobre, né? Eu não digo isso pra ser ofensiva, mas tem gente que tem essa mentalidade mais de escassez. De, eu vou comprar agora, senão não compro nunca. Vou me endividar mesmo, só se vive uma vez e sei lá o quê. E por outro lado, tem gente que pensa mais a longo prazo, que tem consciência de guardar dinheiro, tem consciência de investir. São mentalidades diferentes e não necessariamente conta bancária diferente. Mas pelo fato dessa mentalidade ser diferente, eventualmente a conta bancária de um e do outro acaba se tornando uma coisa muito diferente também. Então, o livro mostra isso, ele conta exemplos disso, e eu achei isso muito interessante. Ele também falou uma coisa que, assim, me prendeu muito, que foi... Ele fala que você deve guardar no mínimo 10% do que você ganha todo mês, no mínimo. E aí ele conta que, por exemplo, tem um rio e um cara passa pelo rio todo dia. E todo dia quando ele passa pelo rio, ele joga uma pedra no rio. E não pode existir dele passar um dia no rio, esquecer de jogar uma pedra e falar, ai não, amanhã quando eu passar aqui, eu jogo 2 pedras então, já que hoje eu não joguei nenhuma. Isso não pode acontecer, porque aí você tá quebrando um hábito. Então, o que essa pessoa tem que fazer, ela tem que voltar lá no rio e jogar a pedra naquele dia. Ela tem que voltar e jogar a pedra naquele dia. E disso ele tá falando porque ele tá fazendo uma referência sobre essa questão de guardar dinheiro. Ele tá falando, olha, você não pode falar mês que vem eu guardo o dobro e não guardar esse mês. Porque você tem que fazer todo mês guardar certinho, regularmente, todo mês você guardar. Porque mês que vem você fala que você vai chegar e guardar o dobro e você acaba não guardando, porque você não desenvolveu o hábito. Então, se você não guarda nem 10%, como é que mês que vem você tá falando que você vai ir lá e guardar 20%? Sendo que nem o hábito de guardar 10% você criou ainda, sabe? E é isso que ele fala com essa metáfora do rio. Todo dia você tem que passar pelo rio e jogar uma pedra. Você tá se enganando de que amanhã você vai passar lá e você vai jogar 2 pedras. Você não vai fazer isso. Então, o livro fala sobre essa questão de guardar o dinheiro, né? De tem que ser um hábito, você tem que fazer isso sempre. Não tente se enganar, porque isso é autossabotagem. Eu sinceramente acredito que isso é autossabotagem. Você tentar se enganar acreditando que, depois eu vou fazer, mês que vem eu faço. Você não vai, porque se você não tá correndo atrás de desenvolver o hábito agora,
guardando pouco que você tem que guardar agora, quem dirá guardar o dobro mês que vem, meu anjo? E isso é muito triste, porque quando se trata de finanças, o único que se ferra e o único que se beneficia é você. Então, se você tá criando essa autossabotagem com você mesmo, é só você que vai se ferrar, sabe? É só você que vai se dar mal lá na frente. O livro fala disso e eu achei muito, muito interessante. Eu adorei essa metáfora. Outra coisa que ele falou também que eu achei bem interessante foi sobre dívida, né? Porque daí, tipo, tem gente que tá endividada e tudo mais. E aí no livro ele dá uma sugestão pra como você pode sair das dívidas, que eu achei bem legal. Porque eu já gravei aqui no meu canal o vídeo falando sobre o método bola de neve, né? E ele é um método que você pode usar pra sair das dívidas. Eu conheço bastantes gringas, né, que usaram esse método pra sair das dívidas. Ele é um método bem legal, mas ele pode não funcionar pra todo mundo. E aí um outro método que ele falou no livro que eu achei muito interessante é o método de você guardar todo mês 10% ainda, mesmo estando endividado, e separar 20% pra pagar a dívida. Então, todo mês, 10% você guarda pra emergência. Porque, entende, se você tá endividado, você não tem reserva de emergência, e acontece alguma coisa, você vai ficar mais endividado ainda porque você não vai ter se preparado pra aquela coisa. Então, você tem que continuar guardando mesmo estando endividado, segundo o que ele fala no livro. Mas aí, você guarda 10% e você paga pra pessoa que você tá devendo 20% do valor que você ganha no mês. E aí vai sobrar 70% pra você usar pra sobreviver. E eu achei esse método muito legal também. Achei muito interessante, né? Porque é um método que fez bastante sentido lendo o livro. É um método que eu achei bem legal. E talvez ele se enquadre aí pra pessoas que o método bola de neve pode não se enquadrar. Enfim, eu adorei esse livro, gente. Adorei. Ele não é um livro longo, tá? Você consegue terminar de ler ele bem rápido. E assim, eu achei ele maravilhoso. Ele tem várias histórias. Ele fala também sobre a importância de você saber com quem buscar informação para investir o seu dinheiro, sabe? Vale a pena, assim, você gastar um dinheiro para pagar alguém que realmente sabe como te ajudar, do que você confiar na palavra de qualquer um e investir em qualquer coisa e depois perder o seu dinheiro. É um livro extremamente interessante. Como eu disse, ele não te ajuda a investir na prática, ele não fala, invista assim, desse jeito, use esse método aqui para avaliar ações. Não é assim, ele é um livro mais que te dá aquelas diquinhas de amigo, sabe? E eu achei um livro maravilhoso, maravilhoso, eu gostei muito dele. E eu gostei dele principalmente por conta dessa questão do hábito que eu já comentei, porque existem muitas crenças limitantes na nossa sociedade, mas eu acho que se a gente mantém em mente a questão do hábito saudável, hábitos financeiros saudáveis, a gente consegue criar uma mentalidade de abundância. Mesmo sendo pobre, tendo crescido pobre, eu acho que se a gente tem em mente que se a gente tiver hábitos saudáveis com o nosso dinheiro, a gente consegue sim prosperar. A gente consegue sim prosperar, a gente consegue sim crescer na vida, sabe? Porque a gente precisa de organização e hábitos saudáveis. E eu achei isso muito legal. Claro que a realidade de cada um é diferente, o Brasil é um país extremamente injusto, não tô aqui pra falar que, nossa, você aí que ganha o salário mínimo ainda não é rico, você tá aí com a mentalidade errada. Não é isso que eu tô dizendo. Mas pra quem pode mudar isso, pra quem consegue guardar um dinheiro, não guarda porque ficar gastando com luxo, em vez de ter essa consciência e tudo mais. Nesse caso, sim, se você mudar seus hábitos, as suas atitudes, você consegue sim prosperar. E até pra quem ganha o salário mínimo, aí vai, né, é mais difícil a vida, quem tem que sustentar a família, eu entendo isso. Mas se você correr atrás também de fazer uma renda extra, de investir, de estudar sobre isso, fazer cofrinho, guardar os centavos que você ganha de troco, isso já ajuda. Então, sei que tem realidades que são mais difíceis do que outras, mas no fim do dia todo mundo pode tentar criar algum hábito que seja mais saudável, mesmo que seja só guardar moedinha de troco. Livro muito bom, eu gostei bastante dele, eu me senti purificada depois de ler, sabe? É um livro muito interessante, bem divertido, é uma leitura leve. Como eu disse, ele é um livro pequeno também. Então, assim, você não vai demorar muito tempo pra ler, não. E eu adorei. E um dos motivos que eu queria mostrar aqui pra vocês as minhas comprinhas é que eu comprei um livro novo de finanças. E eu queria mostrar ele e conversar um pouco sobre ele, porque ele tem tudo a ver com minimalismo. Quer dizer, eu não li ele ainda, então não sei se ele fala sobre minimalismo. Mas a pessoa que escreveu ele fala muito sobre o minimalismo. E foi através dela que eu conheci o movimento minimalista, que eu comecei a entender melhor. E a criar o meu conceito de minimalismo, o que isso significa pra mim. Foi através dela que eu comecei a mudar minhas atitudes mesmo, que é a Mayara Xavier. Ela é incrível, ela tem um canal aqui no YouTube, e eu também sigo ela no Instagram. O Instagram dela se chama A Rica Simplicidade, e eu comprei um livro dela com exatamente esse nome. O nome do livro, eu vou colocar aí na tela pra vocês a foto, é A Rica Simplicidade, uma jornada de autodescoberta para o enriquecimento. E eu vi que esse livro ele é bem interativo e tudo mais, tem páginas pra você anotar coisas que você vai refletindo enquanto você lê o livro. Então eu achei ele bem legal. Talvez eu nem preencha as páginas, eu tô pensando em deixar pra minha mãe ler e ela mesma preencher. Ou talvez eu preencha assim bem pequenininho, ou então em outra folha pra deixar pra minha mãe. Porque eu não sei, quando eu compro um livro que eu acho que o livro é bom, eu quero que minha mãe leia. E ele não chegou ainda,
Eu tava muito empolgada pra mostrar ele pra vocês, porque eu acho que é um livro muito bom. Também é um livro pra quem tá mais começando e tudo mais, mas eu adoro a Mayara. E ela fez uma promoção do livro dela no Instagram, e aí eu comprei na promoção. E tô bem empolgada pra ler. E, como eu disse, foi através dela que eu conheci o minimalismo, né? Foi na época da pandemia que eu conheci o canal dela. E a pandemia foi uma época que eu tava me sentindo muito mal, e conhecer o minimalismo me ajudou a me sentir um pouco mais leve, porque eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. Ela tem um vídeo que ela fala sobre minimalismo, e ela fala: a minha ideia de minimalismo não é a mesma coisa que estão falando por aí na internet. Eu sou uma pessoa que eu sigo o minimalismo há anos, e a minha ideia sobre minimalismo não é não ter nada, não é viver com nada. A minha ideia de minimalismo é ter uma vida mais simples, pra eu viver sem excessos, pra eu ter menos coisas pra me preocupar, e por conta disso eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais energia. Ver ela falando sobre isso foi uma coisa que me impactou bastante, porque eu era uma pessoa que eu não tinha problema nenhum em acumular coisas que eu não usava, sabe? Então eu tinha roupas que eu não usava, eu tinha produtos que eu não usava, e pra mim tava tudo bem acumular, porque eu acho que eu tinha uma mentalidade muito de escassez, de nossa, eu não posso gastar, eu não posso usar, porque senão vai acabar e eu não vou ter mais. E tinha coisas que eu nem gostava, que eu acumulava, sabe? Coisas que eu não usava. Coisas que eu não usava no sentido de que eu nem pretendia usar. Eu só ficava ali, sabe? E depois que eu conheci essa ideia de minimalismo dela, essa ideia de vida mais prática, menos trabalho, menos coisa pra limpar, menos coisa pra organizar, mais tempo pra você, mais dinheiro no bolso, sabe? Depois que eu conheci essa visão de minimalismo dela, eu comecei a mudar as minhas atitudes. Eu fiz uma reviravolta aqui no meu quarto, até na minha casa, junto com a minha mãe, fui passando isso pra minha mãe também. E eu fui me livrando de tudo que eu não uso, de tudo que eu não gostava, que eu não ia usar. E isso foi muito bom, porque eu me livrei das coisas, eu comecei a ter mais espaço, fiquei com mais espaço no meu guarda-roupa, eu fiquei com mais coisas que eu gosto de usar e que eu de fato uso. E isso é muito bom, porque agora não tem mais, eu abro o guarda-roupa, isso não, não uso aquela blusa, essa aqui não fica boa em mim, não tem isso mais. Agora eu abro o guarda-roupa e o que tem ali, eu sei que tudo que tem eu gosto de usar, eu vou usar. Os meus produtos também, tudo que eu tenho eu sei que eu vou usar, que eu gosto de usar. Isso me evita uma dor de cabeça, evita eu gastar uma energia que antes eu gastaria pensando, o que eu vou usar, o que eu vou fazer, sabe? Agora não, agora eu tenho isso e tudo que eu tenho aqui eu gosto e eu uso, sabe? Tudo que eu tenho aqui eu conheço. E isso traz muita paz. Isso economiza meu tempo pra escolher coisa pra usar. E isso faz com que eu consiga ser mais organizada, com as minhas coisas, com as minhas roupas, com o meu guarda-roupa. Isso faz com que eu consiga conhecer melhor o que eu tenho. Isso só trouxe benefício pra mim e fez eu me sentir muito mais leve. E é muito bom essa sensação, sabe? De, nossa, tá tudo em ordem. Eu sei que eu não gasto com besteira que eu não preciso, que não vai me fazer feliz, né? Porque eu acho que a questão do minimalismo é você não ter o que você não precisa, mas você saber selecionar o que vai realmente te trazer uma felicidade, sabe? Te trazer um sentimento bom. Não uma coisa que você vai comprar e você só vai ter gastado seu dinheiro e depois vai ficar esquecido, sabe? Mas você saber, de fato, se conhecer o suficiente pra quando você gastar seu dinheiro comprando alguma coisa, é porque você realmente gosta daquela coisa. E toda vez que você vê aquela coisa ou você usar aquela coisa, aquilo vai te trazer uma felicidade, uma alegria, sabe? Minimalismo não é você não ter nada. Minimalismo é você se livrar dos excessos da sua vida para que daí você passe a ter mais tempo, mais energia, mais organização, entende? E eu realmente adoro essa vertente, eu adoro minimalismo. Inclusive tem coisas que eu até penso em comprar e daí eu fico, nossa, mas aí seria mais coisa pra eu limpar, seria mais coisa pra eu organizar. Vale a pena realmente eu gastar meu dinheiro comprando isso, que depois vai gastar meu tempo, vai gastar minha energia? Eu realmente quero tanto assim isso? E pensar desse jeito faz com que eu consiga economizar bem mais dinheiro, porque agora eu tenho um critério maior pra comprar. Agora eu penso no quanto aquilo vai me custar, não em relação só financeira, mas também em relação a tempo, em relação à energia. O minimalismo, ele surgiu pra mim não como ter menos, ele surgiu pra mim como ter mais clareza mental, mais organização, mais tempo, mais espaço. E pra mim isso é maravilhoso. Inclusive, eu tenho até uma história pra contar, é que teve uma época que eu tinha um blush só, né, de maquiagem, eu tinha um blush só. E aí eu adorava ter um blush só. Eu adorava porque pra mim era simples, eu quero passar um blush esse, eu não tinha que pensar, sabe? Pra mim era muito fácil, era só, eu vou pegar aquele que é o que eu tenho e vou usar. E aí depois eu ganhei maquiagem das pessoas, meus entes queridos, tudo mais. Não tô reclamando aqui de ter ganhado presente, inclusive adoro. Mas agora eu tenho mais blushes, agora eu tenho uns 4. E aí isso eu senti que me trouxe um peso, porque antes era uma coisa tão simples de, eu vou usar esse aqui que é o que eu tenho. E agora que eu tenho mais, eu não precisava ter mais, sabe? Mas agora eu tenho. Agora toda vez que eu vou me maquiar eu penso, qual que eu uso?
Ai, esse aqui ou esse aqui, ai, não sei, sabe? E virou um peso, assim, na minha mente. Antes uma coisa que era certa, fácil, prática, de ai, só pega o que tem e passa. Agora virou, nossa, mas será que eu quero esse? Mas esse aqui? Ah, mas aquele ali também ficaria bonito. E eu percebi que isso desgasta mais a minha mente. Eu sei que é um exemplo bobo e simples, mas acontece. Eu ter mais opção acabou sendo, pra mim, mais um fardo do que uma coisa boa. Isso me fez pensar sobre como, às vezes, você ter menos opções é melhor. Tanto que hoje a gente tá vivendo essa grande questão na sociedade, né? Que é que hoje em dia a gente tem tanta plataforma de streamer pra escolher o que a gente quer assistir, que muitas vezes a gente não sabe o que quer, né? A gente fica lá olhando, passa pra uma plataforma, passa pra outra e não consegue se decidir. E quando se decide, acaba assistindo uma coisa, mas a gente assiste pensando na outra. A gente assiste uma coisa pensando, nossa, e se a outra ali fosse melhor? Será que eu não devia ter ficado na outra? Essa é uma grande questão, né? Porque parece que quanto mais possibilidade a gente tem, menos a gente sabe o que a gente quer de fato. É muito louco perceber isso, né? Antigamente você assistia o que passava na TV lá no horário e era isso, e você ficava de boa, sabe? Você curtia. Aí hoje em dia não, hoje em dia a gente começa a assistir uma coisa para falar, ai, vou assistir aquela outra, ai não, mas se aquela ali fosse melhor, sabe? Hoje em dia a gente tem muito mais inseguranças, muito mais dúvidas sobre o que fazer, tendo mais possibilidades, do que quando a gente tinha menos possibilidades. E eu senti isso acontecendo comigo em relação à maquiagem. Olha só que loucura, né? Então é bizarro isso. E o minimalismo, ele vem justamente pra isso, pra simplificar. Vamos tirar os excessos que não te fazem falta. Por exemplo, se você gosta muito aí de maquiagem e você adora ter vários tons de blush, tá tudo bem. Se você tem alguma coisa aí pra você que ter muitas escolhas pra você te faz mais mal do que bem, pensa nessa questão do minimalismo, pensa nessa questão de eliminar os excessos da sua vida, para que assim você tenha mais, você tem mais paz de espírito, você tem mais espaço, sabe? Você tem outras coisas pra fazer e se preocupar do que isso, que pra você não é uma prioridade, não é uma coisa que te traz felicidade. E outra coisa também que eu percebi que mudou na minha vida depois que eu conheci o minimalismo, gente, é que hoje em dia eu sou muito mais desesperada pra usar as coisas que eu tenho. Porque eu não gosto de ter excesso. Então, assim, eu comprei um perfume novo, eu tenho que usar o perfume, entendeu? E eu também percebi que eu gosto muito mais quando as coisas acabam. Hoje em dia, quando eu consigo terminar de usar um produto, usar alguma coisa, eu fico feliz. Eu falo, gente, que bom que eu usei, porque eu fiz o meu dinheiro ter valido a pena. Porque se eu tivesse comprado e não usado, do que adianta? Eu poderia muito bem não ter essa coisa aqui, porque não faria diferença nenhuma. Se você tem uma coisa e você não usa essa coisa, nada te diferencia de uma pessoa que não tem essa coisa. Então, eu comprei um perfume. Você não usa o perfume? Uma pessoa que não tem esse perfume tá na mesma situação que você. Nada te diferencia dela porque você não usa o que você tem. Entende? E depois que eu comecei a pensar assim, eu me tornei uma pessoa desesperada pra usar tudo que eu tenho. Antes eu era uma pessoa que acumulava, que não usava. Hoje em dia, tudo que eu tenho eu uso. Comprei, usei. E isso é muito bom. Eu encorajo vocês a pesquisarem mais sobre isso e talvez tentarem incorporar novos hábitos saudáveis, positivos também na vida de vocês. Porque... Ai, meu Deus! Risquei minha parede. Gente, vocês não estão vendo? Ai, risquei minha parede. Olha ali. Ai, viu? Complicado. Será que se eu passar um álcool em gel sai? Olha, saiu com álcool em gel, hein? Grande álcool em gel. Eu passo álcool em gel em tudo, gente. Qualquer coisa que eu sujo na minha vida, eu passo álcool em gel em cima na esperança de que o álcool em gel vai fazer um milagre. Ai, gente, até perdi o fio da meada aqui. Eu também queria conversar com vocês sobre praticidade. É uma coisa muito específica que eu queria falar, mas... Nossa, mudou minha vida. Eu acho que ninguém pensa nisso ou faz isso. E aí eu queria compartilhar com vocês. Basicamente, uns anos atrás eu pesquisei no YouTube como ser uma pessoa legal. Porque eu tava me sentindo muito chata. E eu queria ser uma pessoa legal. E aí eu encontrei um canal de um cara chamado Pedro Amaral. E na época ele tava postando uns vídeos muito interessantes. Agora eu acho que ele parou com o canal dele. Não sei se ele voltou. Mas ele postava vídeos falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre parkour, sobre magia. Inclusive eu comprei um baralho caríssimo, influenciada pelos vídeos dele, pra aprender a fazer card history, que é dancinha com baralho, basicamente. Também aprendi a fazer umas mágicas com ele, assim. Foi uma época que eu tava magic vibes, entendeu? Eu queria muito ser uma magicista, é assim que fala, não sei. Mas eu adorei esse mundo, aprendi a jogar um monte de jogo de baralho, inclusive, enfim. Foi uma época bem legal. E em um dos vídeos dele que eu assisti, ele falou sobre um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que foi um livro que mudou minha vida e mudou o jeito que eu me relaciono com os outros, inclusive. Então eu super recomendo vocês verem esse livro. Eu escutei o áudio dele, eu não li o livro físico, eu escutei o áudio. E tá disponível no YouTube pra vocês escutarem, se vocês quiserem. E é um áudio muito gostoso. Isso aqui é um pedaço da flor? Não tô entendendo, isso aqui é um pedaço da flor? Acho que é, né? Um pedaço da flor, esse negócio branco. Ou não? Eu não sei.
Ah, eu vou pintar como se fosse um pedaço da flor. Não sei. Enfim, aí ele falou desse livro, e eu escutei esse livro, achei incrível. Eu não ia falar necessariamente desse livro, mas... Enfim, tá aí a recomendação pra vocês. Mas o que eu ia falar é que em um dos vídeos que ele gravou, ele falou um negócio que eu achei bizarro. Eu falei, gente, que nada a ver esse negócio aí. Só que eu sou uma pessoa curiosa e eu decidi testar o que ele falou. E, meu Deus, mudou minha vida. Basicamente, ele tem um vídeo que eu acho que se chama Abram Suas Tampas, alguma coisa assim. Ele fala pra você tirar suas tampas das coisas. Tira a sua tampa do desodorante, tira a tampa do perfume. Tudo que dá pra você tirar aí a tampa que não vai estragar o produto, ou então que não vai ficar nojento se o produto ficar aberto, tira a tampa. Tira a tampa. E aí ele faz umas reflexões no vídeo, sabe? Ele fala, se você tem espaço no seu guarda-roupa pra guardar roupa de cama, manta, edredom abertos no guarda-roupa, por que você dobra pra guardar? E ele falou umas coisas assim, dessa vibe, se dá pra você fazer sei lá o quê, por que você faz essa outra coisa aqui? Nossa, eu li e falei, nossa, preguiçoso, né? Preguiçoso, você quer tirar as tampas que você não quer abrir uma tampa. Preguiçoso. Mas como eu disse, eu sou uma pessoa curiosa, eu decidi testar. E aí eu fui lá e tirei minhas tampas. Tirei minhas tampas, tudo que dá pra eu tirar minha tampa, eu tirei. Coisas que não estragam, né? Tirei tampa de perfume, produto que eu tava usando pro meu rosto, que dava pra tirar tampa, que era aqueles lá de apertar. Eu tirei a tampa também. Tudo que é de espirrar, eu tiro tampa. O que dá pra eu tirar a tampa, eu tiro. É louco, porque o primeiro dia depois que eu tirei minha tampa... Meio estranho falar isso, né? O primeiro dia depois que eu tirei a tampa da minha pasta de dente, foi uma sensação muito louca. Eu falei, caramba, isso é muito mais prático. Eu primeiro comecei com a pasta de dente, depois eu fui levando pra outros objetos. E isso mudou minha vida em questão de praticidade. Porque não é questão de preguiça, é questão de que é muito mais fácil. É muito mais simples. E não tem motivo pra não fazer. Por exemplo, a minha pasta de dente, ela fica dentro de um potinho que eu guardo a pasta de dente e a escova de dente juntos. E dele fica fechado dentro da gaveta do banheiro. Então não tem perigo de um mosquito sentar lá na minha pasta de dente nem nada, sabe? É um negócio que tá limpo ali, protegido. Então não tem motivo pra não tirar minha tampa. E aí eu tirei minha tampa e eu fui usar e foi incrível, foi mágico, foi caramba, olha o tempo. Olha o tempo que é economizado, porque sim, são só alguns segundos. Só que são alguns segundos todos os dias, várias vezes por dia, porque você escova o dente várias vezes num dia só. Então, no fim das contas, acaba acumulando bastante tempo. Eu sou uma viciada agora, eu não consigo mais comprar nada que tem tampa e não tirar a tampa do negócio. E daí eu guardo todas as tampas em um saquinho, caso eu vá viajar e alguma coisa assim, eu precise tampar o negócio. Em caso de que possa vazar, alguma coisa assim. Mas geralmente eu não preciso. E aí depois que eu termino de usar o produto, eu jogo ele e as tampas fora também. É assim que eu tô fazendo a minha vida, eu tiro as tampas das coisas. Eu tinha um estojo, por exemplo, aqui em cima da minha mesinha. E eu guardava as minhas canetas, os meus lápis nesse estojo. E aí eu pensei, por que eu tô guardando no estojo que eu tenho que abrir e procurar pra pegar, sendo que eu já poderia deixar à minha vista o negócio? Por que eu guardo se eu poderia deixar à vista? E pra mim deixar à vista é muito mais fácil. E aí eu coloquei aqui. E aqui pra mim é muito mais simples de achar onde tá a caneta que eu quero e pegar do que tava no estojo antes. E são essas pequenas coisinhas assim que são mais práticas que fazem uma diferença na vida. Caramba, se eu tenho espaço no meu guarda-roupa pra guardar um negócio aberto, por que eu dobro? Porque é um trabalho pra eu dobrar na hora de guardar e é um trabalho pra eu desdobrar na hora de pegar. Enfim, gente, eu super recomendo o vídeo dele. Sei que parece coisa de preguiçoso e sei que parece ser muito nada a ver também. Mas eu te prometo que se você tentar, você vai perceber a diferença que isso faz na vida. Eu vou deixar o link dos canais que eu citei aqui embaixo na descrição. Também tem um outro canal que eu já vi sobre minimalismo que eu achei bem legal. O nome do canal é Pinho. E ele grava uns vídeos sobre estilo de vida e tal. E ele fala muito sobre minimalismo porque ele é minimalista. Tem um vídeo dele que eu amei. Quando eu vi, tipo assim, foi maravilhoso que ele tava fazendo uma reflexão sobre... Você chega na sua casa e tem superfícies que são lisas. Por exemplo, a mesa é uma superfície lisa. Mas ela tá cheia de coisas. O sofá, que era uma superfície pra não ter nada em cima, tá cheia de coisas. Todas as superfícies que você olha estão cheias de coisas. Porque você comprou tanta tralha que você não tem mais onde colocar. E aí essas tralhas vão se amontoando em cima das coisas. E aí você vai ficando mais estressado e vai dormindo menos, porque você tem que trabalhar mais. Você sabe que você tem que pagar as coisas que você comprou. E depois que você pagar as coisas que você comprou, você vai continuar estressado e trabalhando mais, porque você quer comprar mais besteira. E isso vai virando um ciclo de autotortura, de você sempre preocupado, de você sempre trabalhando muito, dormindo pouco, porque você quer comprar outra besteirinha pra sua casa. E aí você nunca consegue guardar dinheiro e você tá sempre endividado porque tem que comprar aquilo ali, e tem que comprar aquilo ali. Eu tenho que gastar com sei lá o quê, eu tenho que fazer sei lá o quê. E é um ciclo de autotortura que você vai seguindo na sua vida. E você vai se cansando, você vai gastando seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, comprando essas coisas que você não precisa. E, nossa, eu achei esse vídeo incrível. Achei um vídeo incrível.
E ele traz essa reflexão realmente. Nossa, por que que a gente é tão desesperado pra gastar? Por que que a gente é tão desesperado pra comprar o tempo inteiro? Claro que a mídia faz muito isso com a gente, né? Ela cria urgências e vontades que não são reais, que não são urgentes, mas eles fazem a gente acreditar que é. E aí eles vendem isso pra gente, a gente vai lá e compra. Hábitos não saudáveis, ficamos endividados, perdemos a paz. Porque quem tem dívida não tem paz, eu acho. É uma coisa que vai mexendo com você e você mesmo vai fazendo isso, sabe? Você vai caindo dentro disso, desse papo deles, e você vai comprando as coisas, e você entra nesse ciclo que é uma bosta. E como é que você sai disso? Quando você consegue entrar na visão do minimalismo e você consegue se libertar dessa mentalidade de consumismo, você consegue começar a mudar esses hábitos. Enfim, eu adoro os vídeos dele também, então vou deixar aí na descrição pra vocês. E uma última coisa que eu queria falar, que eu acabei de lembrar enquanto eu tava comentando dele, eu já ia esquecer e ia ficar chateada. Tem vários vídeos que eu quero comentar as coisas, gente, e daí eu esqueço. E eu fico chateadíssima. Mas que bom que eu lembrei agora. Que é uma coisa que eu acho louca na minha vida, que eu fico pensando, que é sobre como que uma ideia de vida rica, uma vida próspera, uma vida abundante, é vendida pra gente de um jeito errado. Como assim? Eu vou explicar. A gente tem essa ideia, por exemplo, de que a pessoa rica é a pessoa que viaja pra caramba, é a pessoa que tá sempre com a unha feita, que tem muitas coisas de luxo e tudo mais. E a gente entende isso como ter dinheiro. Uma pessoa que tem dinheiro é uma pessoa que tem isso. E muitas vezes eu percebo que é o oposto. Quando uma pessoa, sei lá, comprou um carro novo, o carro do ano super chique, não quer dizer que ela tem aquele dinheiro do carro. Na verdade, é o oposto. Ela não tem mais aquele dinheiro. Ela tem menos dinheiro agora que ela comprou o carro do que ela tinha antes. Entende? Essa pessoa aí que você vê que tá sempre viajando, que tá sempre com a unha super bem feita, aquela unha de R$ 150. Muitas vezes é o pobre premium que faz essas coisas. E ele vende essa ideia de uma vida com dinheiro, uma vida abundante. Na verdade, essa pessoa tá endividada. Na verdade, essa pessoa não vive essa vida que ela tenta mostrar, que ela tenta bancar, né? E um exemplo disso na minha vida mesmo é que eu tenho uma prima que ela é funcionária pública. E ela ganha, assim, mais de 10 mil por mês. Ela ganha muito bem. E ela tá pagando 3 empréstimos, toda endividada, toda ferrada. Ela viaja, sim, ela tem um carrão, sim, ela tá sempre com a unha feita, sim. Mas também tá sempre passando nervoso, que tá sempre pagando dívida, nunca tá com dinheiro na conta. Ela vende essa ideia dessa vida, né? Dessa vida glamurosa, dessa vida abundante, mas na realidade ela não tá tão abundante assim. Eu acho que eu devo ter mais dinheiro guardado do que ela. Eu acho que ela nem tem dinheiro guardado. Se acontecer uma emergência, assim, é cartão de crédito. Então, assim, eu ganho muito menos do que ela e eu tenho mais dinheiro do que ela. Então, quem tá mais abundante aqui? E daí a gente vai comprando essa ideia de que a abundância é essas coisas que a gente vê, mas a abundância é o que a gente não vê. Porque o que a gente vê, a pessoa gastou pra comprar aquilo. E você não sabe se ela comprou à vista, se ela de fato tinha dinheiro pra aquilo, ou se ela só se endividou pra bancar esse padrão de vida pra mostrar pros outros. E ela não tem condições de fato de bancar aquilo, mas ela se endivida pra bancar. Muitas vezes a abundância é o que a gente não vê. É a pessoa que tá ali com um carrinho velhinho, só que ela tá com um carro velho, porém tá com dinheiro na conta. E aí você não tá vendo o dinheiro na conta dela, você só tá vendo o carro velho. Então você pensa, ai, que pobre. Mas ela tá lá com dinheiro na conta dela pra comprar uma casa à vista, sei lá. Sabe? Então, eu acho que a gente enxerga de um jeito a abundância, esse padrão de vida que é alimentado, né, que é aplaudido, que é apoiado, a gente enxerga a partir das aparências, sendo que, na verdade, não é o que é visto que deveria contar. É o que tá por trás, sabe? É o esforço da pessoa, é o quanto ela juntou, é o quanto ela se esforçou para aprender sobre investimento, investir, para crescer na vida. Então, é o que tá por trás e a gente não olha, a gente olha só o que tá na nossa cara. E muitas vezes as aparências enganam. É o que eu tô vendo sendo vendido como um sinônimo de ter dinheiro. E, na verdade, pra eu ter dinheiro, eu tenho que fazer o oposto daquilo. Sabe? Tô com a mão toda suja, gente, foi mal. Então, é louco isso, porque, na verdade, as coisas que vendem pra gente de, não, isso aqui é abundância, isso aqui é ter dinheiro, isso aqui é ter sucesso, geralmente é o oposto. Geralmente é você não pagar aquilo, você não fazer aquilo, que vai fazer com que você, de fato, tenha dinheiro. Ah, você tem que comprar aquele carro ali pra ter dinheiro. Aquele carro é vendido como abundância, como ter dinheiro. Só que, na verdade, se você comprar o carro, você só fica mais pobre. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer é o oposto do que estão vendendo, que é riqueza, do que é abundância. Vai viver no simples, é ter o carrinho velho, é fazer um em casa, mas aí você vai construindo o seu patrimônio e uma hora você chega lá, sabe? Então, o que é vendido pra gente, muitas vezes, na verdade, é o oposto que você tem que fazer. E é o oposto que vai te deixar rico, e não o contrário, sabe? Aparentemente eu estou pintando folhas de roxo. Porque eu achei que era uma planta, agora eu tô vendo que não é uma rosa, não.
é folha, eu tô pintando a folha de roxo. Enfim, né? Tem que deixar a imaginação fluir aqui. Espero que eu tenha conseguido fazer sentido e espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Obrigada por ter assistido meu vídeo. Me contem aí as ideias de vocês sobre isso que eu falei, sobre minimalismo, sobre praticidade. Me falem aí se vocês vão tirar as tampas ou se vocês acham que isso aí é coisa de preguiçoso. Ficou assim o meu desenho por enquanto. Ainda não acabou, mas tamo indo, né? E, enfim, muito obrigada por tudo. Um beijão pra vocês. Por favor, deixe seu like, seu comentário, sua inscrição também. Por favor, se inscreva no canal. E é isso, gente. Até a próxima. Tchauzinho!